minha querida amiga Ludmila Lins Grilo. Eu não sei se eu chamo de ex-juíza. Ex-juíza é um bom título, Lud? Quanto ao negócio do ex-juiz, isso aí é engraçado, Paulo. É tecnicamente errado. Pois é, imaginei. Tecnicamente errado. E eu vou até te contar uma coisa que eu descobri outro dia, eu me dei conta, eu até fiz uma postagem no meu Locals, explicando essa questão do ex-juiz e o que eu descobri a respeito disso. Eu descobri que os esquerdistas e os inimigos em geral ficam uma arara quando alguém me chama de juíza Ludmila. Eu descobri isso porque eu vi uma inimiga assim, antiga, desesperada nos comentários. Eu não sei onde que eu apareci, onde que eu dei entrevista, não lembro. Eu sei que uma pessoa que eu conheço apareceu nos comentários, eu fui ler os comentários, a pessoa apareceu e começou a falar: não, juíza, não, parem de falar isso, parem de falar isso, ela é ex-juíza. Ali eu percebi que os esquerdistas, que quem me chama de ex-juiz, de ex-juíza, está fazendo o jogo dos esquerdistas. E o pior, está falando errado. Porque, por exemplo, o Moro é um ex-juiz. O Flávio Dino é um ex-juiz, porque eles ocupavam cargo na magistratura e eles pediram exoneração. Eles se desligaram dos seus respectivos cargos para assumir uma outra posição na política. Eu nunca me desliguei do meu cargo. Eu fui aposentada no cargo. Então, eu sou juíza aposentada para sempre. Para sempre. Eu sou juíza para sempre. Os caras vão ter que entubar essa. Então só te chamo agora de juíza Ludmila. Não, é E essa tecnicamente. sua carinha de aposentada aí aos 27 anos é demais, né? Então, o Sebastião Coelho, por exemplo, ele não é ex-desembargador. É desembargador. Ele é desembargador aposentado, que é a mesma coisa eu. Então, é tecnicamente errado me chamar de ex-juíza. E, por exemplo, Flávio Dino e Sérgio Moro, sim, ex-juízes. Eu não sou juíza e eles vão ter que entubar essa. Eu não tinha nem me ligado. Eu nem usava o nome juiz há mais ou menos uns 5 anos nas minhas redes sociais. Eu me apresentava como professora. Então, eu nem me ligava nisso. Aí agora só para irritar a esquerda, vai ser juíza Ludmila para sempre. A galera se ligou agora que isso irrita os esquerdistas. E eu mesma botei essa pilha, sabe? Então, pessoal, já sabem o que fazer. Falando em pilha na esquerda, eu tenho que começar te perguntando pela sabatina. Bom, aliás, eu ia te perguntar falando que ontem foi um dia meio simbólico, astrológico, assim, parece um dia 13 de dezembro, eu vi no teu tweet que acontecem algumas coisas meio ruins para a democracia. Pois aí eu lembrei disso, né? Que dia 13 de dezembro de 1968, AI-5, né? Quando veio A repressão, de fato. a repressão mesmo da ditadura militar. No mesmo dia do AI-5, no mesmo dia do mesmo ano, 13 de dezembro de 1968, nascimento de quem? De quem? De quem? Imperador Supremo, líder máximo do país. O imperador, nascimento do imperador. Ele nasceu exatamente no dia do AI-5. Enquanto o AI-5 acontecia, ele estava lá vindo ao mundo. Agora, todo dia 13 de dezembro, assim, antes a gente se benze. Exato, Né? vai na igreja, faz uma. Ô, Lud, você acompanhou, eu estava vendo que você acompanhou, sei lá, 12 horas daquele negócio, daquela programação. Eu estava vendo nas tuas redes, eu preferi ver o filme do Pelé, e só acompanhei os principais momentos da sabatina. Mas conta pra gente, como é que foi, de um modo geral, a sabatina? Paulo, eu fiz esse sacrifício aí, né? Eu me coloquei em sacrifício voluntariamente. Inicialmente, né, eu ofereci um treinamento gratuito, um material, inclusive, aos senadores que achassem que eu sou uma boa conselheira e quem achasse poderia me procurar e eu, né, entregaria o material, conversaria com o cara, explicaria algumas coisas e tudo mais. E, além disso, eu fiquei, durante toda a sabatina, fiquei ali 10 horas, o dia inteiro, acompanhando e fui fazendo uma espécie de uma cobertura. Eu não sou jornalista, não, mas fui fazendo uma espécie de uma coberturazinha, pegando ali, fazendo um resuminho dos melhores momentos. E, assim, o que eu achei no geral? A primeira coisa que deu para perceber foi que Davi Alcolumbre matou a pau para o lado dele. Então, assim, ele, ao escolher aquele formato de sabatina conjunta entre Paulo Bonet e Flávio Dino, ele já consegue fazer com que
a coisa seja facilitada para o sabatinado, porque não consegue ter aquele embate direto, aquele confronto direto entre senador e sabatinado. Você tinha que usar o seu tempo, cada senador tinha 10 minutos para fazer o que quiser com aqueles 10 minutos. Então, ele poderia usar os 10 minutos para sabatinar o Dino, ou para sabatinar o Gonê, ou dividir os 10 minutos da forma que ele quisesse. De repente, usar 6 minutos para o Dino e 4 para o Gonê. Enfim, o senador tinha 10 minutos no total para ele fazer o que ele quisesse. Então, assim, você tinha que, por exemplo, fazer uma pergunta para o Gonê não responderia ali naquele momento, e depois, durante aquele mesmo tempo, fazer uma pergunta para o Dino. Então, assim, depois da pergunta no Dino, beleza, aí a palavra vai para o Gonê responder aquela pergunta que foi feita minutos antes. Então, assim, naquele momento, muita coisa já se perdeu. Parte das perguntas já se perderam, eles não conseguem nem responder tudo, até porque você não tem a oportunidade de perguntar. A pergunta é essa, tal, responde. Não tem aquele bate-bolinha em que você responde e eu pergunto, você responde eu pergunto. Sim. Com isso, as perguntas se perdem, eles conseguem tergiversar, eles conseguem fugir do assunto. Então, assim, o Davi Alcolumbre fez um golaço para o lado dele, né? Contra a democracia, contra a transparência, mas para o lado dele, ele conseguiu proteger os seus. Não sei o que ele vai receber com isso, né? Ele vai receber alguma coisa por ter feito prestado esses serviços aí, esses bons serviços. Mas, então, comprometeu demais. Então, apesar de ter havido boas perguntas, e ali eu identifiquei várias boas perguntas, a sabatina realmente ficou comprometida por causa do formato. E eu reparei que o Flávio Dino utilizou ali, focou na questão dos requisitos constitucionais, a questão da reputação ilibada e no notável saber jurídico, para evitar a questão da política também, né? Então ele conseguiu. Você acha que ele conseguiu se esquivar assim bem? Você acha que o Flávio Dino foi bem na sabatina nesse sentido? Você acha que funcionou essa estratégia? Eu acho que funcionou. É claro, para a gente que já tem o olho treinado, a gente percebeu claramente que o Flávio Dino não respondeu um montão de perguntas. Mas ele é muito bem articulado, ele é inteligente, ele consegue ser o bagre ensaboado que vai se sair ali das perguntas, não vai responder direito e vai se sair e vai ser o pombo enxadrista, né? Ele vai pegar lá, vai posar no tabuleiro, vai espalhar as peças, vai fazer cocô no tabuleiro e vai sair voando. Então, é mais ou menos isso que ele faz e faz com muita desenvoltura, o Flávio Dino, isso. Então, minha análise é de que ele foi bem nesse sentido. Não que ele tenha respondido as perguntas maravilhosamente, mas ele fez bem aquele papel teatral de aparentar ser um democrata, de aparentar estar respondendo e não estar respondendo nada. E o Paulo Gonet foi na mesma linha também, não? O Paulo Gonet, ele não é tão articulado, ele não é tão cara de pau como o Flávio Dino. Dá para ver pelo jeito dele que ele é um cara, né, ele é mais tímido, ele não é aquele cara politicão igual o Dino, ele não é aquele cara estilo debochado, é um estilo completamente diferente o Paulo Gonet. Mas eu tenho algumas coisas para falar, inclusive tudo que o Flávio Dino fez, a gente já esperava, a gente já sabe quem é o Dino. Então, assim, já te dando um spoiler, o que mais me preocupou nessa sabatina de ontem não foi o Dino, porque o Dino a gente já sabe quem é, a gente já sabe o que ele vai fazer. O que mais me preocupou na sabatina foi o Paulo Gonet. Porque o Gonet tem um papel importantíssimo até certo ponto, até de mais protagonismo e mais ofensivo, né, pela característica da função, do que o próprio Dino. Né? Não sei se você concorda com isso, mas agora, a partir de agora, nós teremos uma PGR ativamente contra, digamos assim, ao lado desse grupo político. Né? A gente tinha um PGR que ainda tinha sido colocado pelo Bolsonaro, depois a PGR ficou sem PGR, né? Sem um PGR próprio, e agora você tem o Gonet. Então, eu penso em casos, por exemplo, onde eu tenho enorme curiosidade, o que ele vai fazer no inquérito das fake news, a questão da prisão do Bolsonaro, até o rumo que o 8 de janeiro vai tomar, novas ações que passam a poder ser abertas contra opositores, ou a própria rejeição de certas ações, como o Pavinato, por exemplo, estava tentando. Então, o Gonet ele tem um papel de... Eu penso assim,
o Flávio Dino é mais um do lado de lá, né? Muito forte, perigoso, etc. Mas o Gonê, ele é meio que o centroavante desse time, né? Sim, e como você falou, não é que o Gonê seja mais poderoso que o Flávio Dino. A questão é que o Gonê, ele é um cara que tem a capacidade de jogar individualmente, e o Flávio Dino tem uma menor capacidade disso, porque o Flávio Dino vai ocupar um órgão colegiado. E se as decisões monocráticas do Supremo realmente caírem, como já está sendo objeto de PEC, aí sim cada ministro do STF vai perder um bocado do seu poder quando perderem essa capacidade de dar decisões monocráticas, ou seja, de darem decisões individuais. O Gonê não, o Gonê é o PGR. Então, ele faz, as jogadas que ele faz são jogadas individuais. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que um PGR, ele, digamos assim, ele tem um poder, ele consegue fazer uma jogada poderosa que ministros do STF não podem fazer. Mas o que me preocupou realmente na sabatina de tudo, é claro, você pode me perguntar, Ludmila, você achava que tinha alguma esperança? Porque você ofereceu, como o pessoal falou aí, ofereceu coach. Olha, o coach, né, o treinamento, ele não serve para você modificar o pensamento de um outro senador. Nenhum outro senador vai olhar aquelas perguntas bem feitas e maravilhosas e vai dizer, Estou convencido, né? Oi? Estou convencido. Agora eu mudei de opinião. Realmente, eu ia votar no Dino, mas mudei de ideia. Então, em nenhum momento isso se passou pela minha cabeça. Eu vou fazer perguntas tão maravilhosas que eu vou convencer o outro senador. Em nenhum momento isso se passou pela minha cabeça. As perguntas bem feitas, as perguntas bem colocadas, elas têm duas funções precípuas. A primeira delas é fazer o injusto, que no caso o injusto é o Flávio Dino, fazer o injusto ser exposto na sua injustiça. Ou seja, fazer com que o injusto não consiga responder certas coisas que a gente sabe que ele é injusto naquilo e a gente precisa expor aquilo ao público. Então, é uma questão de exposição. E a segunda função das perguntas bem feitas, perguntas bem colocadas, é você fazer o registro histórico. Aquilo ali fica nas notas taquigráficas do Congresso. E aquilo ali entra para os anais. Então, assim, aquilo ali é um registro histórico do que aconteceu. Então, você fazer as perguntas corretas não é para convencer o coleguinha de que ele tem que votar diferente. Isso aí é feito, o convencimento dos votos é feito ali na seara política, nas internas, é ali que o couro come e ninguém vê. Então, a minha disposição era para atuar nessas duas frentes, fazer a exposição do injusto e fazer o registro histórico nas notas taquigráficas e nos vídeos, nos textos que serão escritos sobre essa sabatina. Eu abri esse parênteses e esqueci o que eu estava falando antes. Eu acho que era do Paulo Gonê, né? A gente estava falando do protagonismo dele, etc., e que ele passa a ter, né? Tem certas ações como essa, das fake news, que você conhece tão bem, escreveu sobre isso tanto, falou sobre isso tanto, quando ninguém falava ainda, quase. Eu fico pensando, o que pode acontecer com esse inquérito? É um inquérito no qual eu estou, inclusive, pelo que me consta. Eu tenho uma enorme curiosidade do ponto de vista jurídico da mágica que eles vão fazer para um inquérito desse, por exemplo, virar uma ação penal, alguma coisa do tipo. Eu estou nesse inquérito também. Então estamos juntos. Em departamentos diferentes, mas nasce do mesmo inquéritão, que é o inquéritão do fim do mundo. Então, eu não chamo de inquérito das fake news, porque eu não sei qual que é fake news. Então, assim, eu prefiro chamar de inquérito do fim do mundo. Então, assim... Qual é a ação que o Gonê pode ter num inquérito como esse, por exemplo? Então, o inquérito é a fase preliminar de uma ação penal. Uma ação penal, ela não necessariamente precisa de um inquérito antes. Pode ser que um promotor ou um procurador da República tome conhecimento de um crime e tal, e não precisa nem investigar. Ali ele já tem os elementos para entrar com uma denúncia direto. Por exemplo, se um cara é preso na rua, preso em flagrante, o cara é flagrado batendo numa velhinha na rua, por exemplo. O cara flagrado, aí os populares vão lá, prendem o cara, detém o cara, chama a polícia, o cara é levado para audiência de custódia e tal. Não vai ser aberto o inquérito para investigar esse cara. Não, ele vai ser denunciado ali imediatamente. Vai pegar aquele auto de prisão em flagrante, né? As pessoas vão ser ouvidas na delegacia
E dali o promotor já denuncia o cara, não tem investigações longuíssimas. Então, assim, a investigação, ela acontece antes da ação penal, mas não necessariamente, porque tem casos que a investigação não é necessária, especialmente os casos mais simples. Mas, no caso em que há investigação, então, por exemplo, essas investigações do STF, que são todas nulas, tá? Essas investigações, eu até vou um pouco além, eu considero a inexistência jurídica, porque não tem nada que embase isso aí. Então, para mim, é um caso mais grave ainda do que nulidade. Para mim, é caso de inexistência jurídica. Para mim, ainda é algo pior do que a nulidade. Mas, enfim, vamos falar nulidade só para facilitar aqui a nossa conversa. Então, todos esses inquéritos são nulos, tá? Um dia isso aí vai acontecer, né? Tá tudo registrado historicamente. E quando esses inquéritos, né, nulos ou não nulos, eles se tornam uma ação penal, para isso acontecer, para acontecer essa alquimia do inquérito se transformar numa ação penal, ou seja, para um sujeito virar réu, né, deixar de ser apenas um investigado e virar um réu efetivamente, precisa de uma peça processual chamada denúncia. E nesses crimes de ação penal pública, quem faz a denúncia é o Ministério Público. Isso aí, é claro, o Alexandre de Moraes pode tirar da cartola ali um dispositivo que diz que se o MP não denunciar, ele mesmo, o Moraes, vai apresentar a denúncia. Eu não sei se ele vai chegar a tanto, mas enfim, hoje em dia a gente já não suspeita. Nada é mais impossível, né? Não é impossível. Mas enfim, para alguém se transformar em réu, o Ministério Público vai ter que denunciar, ou seja, o Gonê vai ter que denunciar. Uhum. Então aí é que tá. Será que o Gonê vai fazer isso? O Gonê, ele não é um político agora, ele tem ligações claras com o Gilmar Mendes, inclusive eu tenho o livro, o Manual de Direito Constitucional do Gilmar Mendes, Inocente, esqueci o sobrenome dele, Inocente Cáceres, uma coisa assim, e Paulo Gonê. Os três são os autores do Manual de Direito Constitucional, que é um livro enorme, assim, muito bacana o livro, assim, tem muita informação ali. Será que eles leram? Não? Pois é, seria uma boa pergunta. Depois eu vou fazer uma análise desse livro e vou pegar lá uns trechos interessantes para confrontar com o inquérito. Então, você quer fazer o Gonê vai denunciar. Vai denunciar. Você acha que ele vai denunciar? Então, nisso aí eu tenho dúvidas, porque assim, vai ser... Ele vai ficar bem com os coleguinhas, mas vai ser a destruição da imagem dele no mundo jurídico. Isso aí, nem a Lindora não fez isso. O Aras... A Lindora meio que pulou para o outro lado. O Aras também não participou disso, né? O Aras ficou ali, né? Meio barro, meio tijolo, tal. Você acha que é um cenário muito desolador, Ludmila, agora com o Flávio Dino? Quanto que você acha que piorou a situação de ontem para hoje, digamos assim? Olha, assim, o Flávio Dino no STF, a gente vai ter uma mudança de cenário. Algumas coisas entram no nosso horizonte de expectativa, coisas que não entrariam caso o Flávio Dino não estivesse no STF agora. Por exemplo, com o Flávio Dino no STF, eu consigo vislumbrar a possibilidade de queda do Alexandre. Mas eu não estou dizendo que isso seria, então ótimo que o Flávio Dino entrou. Não é ótimo, não. É péssimo. Eu só consigo ver uma hipótese mais favorável para esse evento acontecer, o que, francamente, não vai mudar em muita coisa, porque o Flávio Dino tem uma personalidade similar ao do Alexandre e ele seria perfeitamente capaz de continuar o trabalho que Alexandre começou. Então, eu vejo isso como uma possibilidade, mas não é algo que vai livrar a cara de ninguém, não. Vai só prejudicar o Alexandre, mas não livrar a cara dos justos que estão no inquérito. Mas só terminar aqui, antes que eu esqueça, eu preciso lembrar de uma coisa que o Gonê falou na sabatina, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Eduardo Girão. Grande senador Girão. Eduardo Girão, que perguntou sobre o inquérito do fim do mundo. Qual que é o posicionamento do Gonê, o que ele acha, não sei o quê. E o Gonê deu aquela bela de uma esquivada, né? Ele fez, né, aquele bagre ensaboado e falou, eu não sei direito o que tem lá, eu não tive acesso aos autos. Ô, Gonê,
Sim, francamente, não mete essa. Ele não teve acesso aos autos porque ninguém, a gente não sabe nem se esses autos existem de verdade. Ninguém, em tese, teve acesso aos autos. Mas ele falar que não sabe, não sei, inquérito, como é que é mesmo isso? Realmente foi muito ridículo. Esse foi um dos momentos chave aí que eu vi. O outro, quando ele falou que a liberdade de expressão precisava ser modulada, me preocupou bastante, né? Porque eu fiquei na dúvida do tipo, bom, se a modulação não está na Constituição, quem vai decidir a modulação? O Gonê e o Dino? Essa é sempre a pergunta que fica no final das contas. Aí, só complementar essa parte do Gonê, aí o Gonê disse que essa parte, para mim, foi a mais preocupante de toda a sabatina. Então, qual foi o momento que você achou mais preocupante da sabatina? Eu vou dizer agora. Foi esse momento quando ele respondeu, o Gonê, ao senador Girão, que o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público, não tem a exclusividade da abertura de inquérito. Eu vi isso. Está querendo dizer isso? Ele não disse com todas as letras, mas ele está dizendo, se o MP não tem a exclusividade, isso quer dizer que outro órgão tem a exclusividade. Eu acho que ele fala do tribunal. Eu acho que ele menciona na fala dele um tribunal. Ele fala, acho que o tribunal pode abrir se isso constar no regimento dele, uma coisa assim, não tem coisa disso? Eu anotei aqui, ele falou assim, é possível que o regimento interno de um tribunal diga que as investigações tenham início a partir das deliberações de um tribunal. Fecha aspas. Então, aqui ele está, assim, que eu senti o cheiro da soja no ar, o cheiro da soja, entregando a competência, a atribuição do Ministério Público para um tribunal, e ele sabe muito bem que nenhum tribunal pode abrir inquérito. E que aquele dispositivo lá do regimento interno do STF se refere apenas e tão somente a crimes praticados nas suas dependências internas. Ou seja, no prédio, dentro do prédio físico, na Praça dos Três Poderes. E ainda assim, ainda que você considere esse dispositivo, ainda assim ele é inconstitucional por não ter sido recepcionado pela Constituição de 88. O regimento interno, ele é anterior à Constituição de 88. Então, quando acontece uma Constituição no ordenamento jurídico, tudo que há antes dele, todas as leis que existem no momento em que uma Constituição passa a valer, elas devem ser reavaliadas sob o filtro daquela nova Constituição. E esse artigo desse regimento interno do STF não passa nesse filtro da Constituição de 88, que é o que a gente chama de fenômeno da não recepção. Essa norma não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico de 88. Então, assim, tá tudo errado. E o Gonê sabe disso. Só que ele tá ali, não, é possível que o inquérito se inicie a partir das deliberações de um tribunal. Então, ele já está passando um pano no que Alexandre e Toffoli fizeram com o inquérito do fim do mundo. Então, essa, na minha opinião, foi o momento mais grave da sabatina. Não foi nada com o Dino, a gente já sabe quem é. Porque sinaliza que ele vai jogar o jogo exatamente como eles querem, né? Ele está disposto a rasgar um princípio mais do que constitucional, né? Do sistema acusatório ocidental. Ele está disposto a rasgar esse princípio para passar pano e validar as teses da ditadura do Brasil. Eu sei, Ludmila, que você está com o horário apertado. Agradeço imensamente aqui teus comentários. A gente volta a estar junto ainda muitas e muitas vezes. Recomendo às pessoas que gostam, que acompanhem o Locals da Ludmila, porque é uma das fontes que eu uso muito e que eu gosto muito. Ludmila, mais uma vez, um beijo grande e obrigado pela tua participação aqui hoje. Tá bom, Paulo. Obrigada, conta sempre comigo. E você é um dos caras que está podendo falar hoje, né? Que como você mora nos Estados Unidos, você tem essa liberdade para falar que os outros no Brasil não têm. Então, foi o que sobrou. Muito grata pelo teu trabalho. Obrigado, Lud. Obrigado. Vamos estar junto. O canal Endireitei teve a sua monetização do YouTube banida desde fevereiro de 2023 e recentemente, com o sucesso orgânico do canal graças a vocês, a própria plataforma tem nos perseguido com advertências sem justa causa, sem nos apontar o que foi supostamente infringido. Nosso canal depende de vocês e quem puder fazer uma colaboração, segue o nosso Pix na tela. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.